Bom, então bora lá. Na aula de hoje a gente vai terminar os sortings, que não deu para terminar na aula passada. Faltou passar o merge sort e um pouco da STL, porque ninguém quer ficar codando a função toda vez. Então a gente vai aprender a usar esse sort. E também tem uma função na STL que chama merge, que eu só aprendi a usar ela especificamente para codar um merge sort mais rápido. Mas de resto eu nunca usei. Aí depois tem busca binária, que é um tema inteiro, então depois que acaba sortings, a gente vai passar busca binária, e também tem algumas funções que ajudam a não codar a busca binária do zero sempre. Então, bom, já que eu falei isso aqui devagar, que eu quero começar a ideia do merge sort. E a ideia do merge sort é bem bonita. Ela usa uma técnica que chama divide and conquer, que é dividir e conquistar. Então, basicamente, se você tem um problema grande, você não sabe resolver ele da forma que ele está agora, mas dividindo ele em partes menores, você consegue resolver. E depois que você resolve essas partes menores, você junta as soluções de cada uma e gera a solução do problema maior. E a sigla disso aqui é DIC. DIC. Aí o que o merge sort vai fazer você vai ter um vetor. Deixa eu fazer aqui. Tá. E ele não vai ordenar o vetor da forma que ele está no começo. Então, ele vai pegar, dividir no meio, separar entre duas metades, e aí ele vai ordenar essas duas metades e unir elas, né, fazer o merge. Por isso chama merge sort. E ele vai dividindo isso nas metades até chegar no caso base, que é quando só tem um elemento. Quando só tem um elemento é fácil de ordenar, porque ele sozinho já é ordenado. Então o que você faz você desce até o caso base e aí ordena esses dois elementos. Se eles já estão ordenados, fica assim, se não, você troca. E você faz isso para todo mundo. Aí depois aqui você vai ter dois vetores ordenados, e aí você une eles, aqui também e aqui também. Aí o passo principal é como fazer o merge entre dois vetores, né? Então, assumindo que você já tem dois vetores ordenados, como que você faz para unir os dois num terceiro vetor e deixar ele inteiro ordenado, né? E a gente quer fazer isso de um jeito rápido, então não adianta só concatenar os dois e ordenar tudo de novo. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 2, 4, 5, 7, 3, 3, 4, 8. Eu tenho esses dois vetores e os dois têm 4 posições, os dois estão ordenados entre si, né? E aí eu quero unir os dois em um vetor só, que vai ter 8 posições. Aí, o que dá para fazer, né? Tipo, imagina que você tem 2 pilhas de carta e você quer fazer a terceira pilha ordenada. Você pode só olhar as 2 primeiras e ver qual que é a menor. Aí você pega a menor, coloca na terceira pilha. E você faz a mesma coisa, você vai sempre fazendo isso. Tipo, intuitivamente faz sentido que vai dar certo, né? E então vamos ver aqui, tipo, na prática o que vai acontecer é que você vai ter um ponteiro em cada metade, e aí você vai olhar qual elemento é o menor. Esse daqui é o menor, então a gente pega ele, coloca no terceiro vetor e anda com o ponteiro para frente. Então aqui vai vir o 2, e aí esse ponteiro passa para cá. Agora o menor entre esses dois elementos é o 3. Então a gente vai inserir o 3 lá e andar o ponteiro para cá. Aí o 3 é menor de novo, aí a gente insere o 3 e anda o ponteiro. Aí tanto faz, qualquer um que você pegar funciona, então vamos pegar o de cima, andar o ponteiro. Aí agora o de baixo é menor, anda o ponteiro. Aí o de cima é menor, aí anda aqui. Aí o de cima é menor. E aí acabou o vetor de cima, né? Então só sobra tudo que tivesse sobrando aqui embaixo, né? Podia ter 9, 10, e aí você ia pegar todos e inserindo lá.
Como aqui só tinha o 8, aí a gente coloca o 8 aqui. E aí, beleza, dá para ver que o terceiro vetor está ordenado. A gente conseguiu unir os dois e o terceiro vetor está ordenado. E como cada ponteiro andou todas as posições, né? Tipo, andou linearmente em cada um dos vetores, então ela é linear no tamanho dos vetores que você está unindo, o que é bom. Então, se você tem um vetor de tamanho n e outro vetor de tamanho m, e você quer fazer o merge dos dois, o merge vai custar O de n mais m, que é linear no tamanho dos vetores. Aí, voltando na ideia do merge sort, você vai ter um vetor grandão lá, aí você vai separar, divide em 2, aí separa, divide em 2, separa, divide em 2, e aí, em algum momento você tem que parar, que é o caso base, que é esse daqui, e aí, quando você chega no caso base, você começa a voltar, então você faz o merge aqui, e aí você consegue esse vetor de tamanho 2, a mesma coisa você vai fazer para o outro lado, e aí você vai ter o vetor de tamanho 2, aí você faz o merge aqui, e aí você faz a mesma coisa aqui, e aqui, e aí você faz o merge desses aqui, e chega no vetor original. E aí ele sempre vai mantendo aquela mesma coisa, né? Isso está ordenado, então isso está ordenado, aí daqui gera um ordenado, aqui vai sair ordenado, aqui também, e aqui também. E aí, qual vai ser a complexidade, né? Se a cada passo ele divide em 2 até chegar na base, isso é exatamente a definição de log, né? Tipo, o log de algum número na base 2 é quantas vezes eu preciso dividir esse número por 2 até chegar em 1. Então, quantas vezes eu preciso dividir meu vetor na metade até chegar em um elemento só. Então, essa altura aqui é log de n na base 2. E n é esse tamanho aqui. Então, se o tamanho do vetor é n, você precisa dividir ele na metade log 2 de n vezes. E, bom, aqui já deu para ver, né? Tipo, se isso daqui custa linear no tamanho das coisas, então, para fazer o merge desse nível para o próximo, custa linear aqui, 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 aqui. Então, aqui tudo custa n. E aí aqui vai custar linear nesses vetores, e linear aqui também. Então, ao todo vai dar n daqui também. Aqui também vai dar n. E aqui também dá n. Então, você tem log n na altura, e em cada nível você gasta n. Então, a complexidade final fica n vezes log n. E esse log é na base 2. Uma outra forma de escrever log na base 2, que a computação usa, tipo, em alguns livros, é colocar LG. Então, isso é a mesma coisa. A complexidade vai ser n log n. Faz sentido isso para todo mundo? A ideia do algoritmo, a complexidade, ou alguma coisa ficou faltando? Se tiver dúvida, pode perguntar, não precisa ter vergonha. Oi? Você não usa quando você tem vetores de tamanho diferente? Dá para usar quando tem vetor de tamanho diferente. O que vai acontecer é que provavelmente um dos dois vai acabar antes, e aí, como ele acabou, é só ir incluindo o resto. Porque na prática, não necessariamente você vai ter um vetor que é uma potência de 2, que eu fiz de propósito aqui, né? Então, tipo, você pode ter um vetor que é tamanho 3 e um vetor que é tamanho 4. E você faz o merge do mesmo jeito. Você vai ter dois ponteiros aqui, e aí vai pegando. Aí pode ser que um acabe antes, e aí é só você terminar de incluir o que tem no outro, né? Tipo, dá no mesmo. Ainda vai ser linear no tamanho dos dois vetores. Tem uma parte que isso isso não tem, tipo... na prática, o que eu gosto de fazer é... Eu tenho dois vetores que eu quero unir, então eu coloco um infinito aqui no final, para garantir que, se esse vetor acabar, ele nunca vai pegar esse elemento. Então, se esse vetor acabar antes desse, o ponteiro vai ficar aqui e nunca vai pegar ele. Então, eu consigo pegar todo o resto aqui sem me preocupar, né? E aí, uma hora ele vai saber que o C já está completo e aí acaba. Tipo, absurdamente alto. Você só põe um número gigante aqui. Senão, você tem que ficar pensando, você tem que colocar ifs a mais, né? Tipo, if, se o ponteiro de algum deles já está no final, aí fica pegando o resto do outro. E aí eu acho meio chato.
Aí isso daqui garante que eu não preciso codar nada a mais. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou ir pro código direto. Tá, vou pro código então. Muito importante entender essa parte do logaritmo na complexidade, porque vai aparecer mais coisas. Na busca binária também tem essa ideia. A busca binária vai dividir o que você quer buscar na metade várias vezes, e aí o custo dela também vai ser log na base 2. Inclusive segue essa ideia de você dividir até chegar no 1, ou que mexe com potência de 2 vai ter complexidade logarítmica. Então, deu para ver que o merge sort usa uma ideia recursiva, então tudo que é recursivo precisa ter um caso base. Então, o n vai ser o tamanho do vetor, e aí o caso base é se esse tamanho é 1, aí eu não preciso fazer nada, eu só retorno sei lá. Não, retorna só o próprio vetor. Tipo, se seu vetor tem tamanho 1, você retorna ele direto. Mas isso aí vai dar ruim, né? Porque tá com valor. Vai mudar? Acho que é bom mudar. Deixa eu pensar. É bom retornar um vector. Porque eu vou ter que dividir na metade e aí eu vou chamar o algoritmo 2 vezes e aí cada uma dessas chamadas vai devolver a metade ordenada. Então, basicamente, eu vou fazer 2 vetores, um A e um B, que cada um vai ser uma metade. E aí, de 0 até N, se o I está antes da metade. Nossa, ficou feio. Aí a gente coloca no A. V de I. Se não, coloca no B. Então o que isso está fazendo é, eu crio 2 vetores A e B, o A fica com a primeira metade e o B fica com a segunda, e aí a gente vai chamar a função de novo, uma vez para o A, uma vez para o B, aí ela vai ordenar recursivamente e depois a gente faz o merge entre A e B. Então, tipo, aqui a gente criou as 2 metades, aí depois a gente chama recursivamente para a primeira metade e para a segunda metade. E agora a gente vai unir eles no vetor original. Aqui dá para usar só return mesmo. Vou voltar para void. Porque ela vai alterar literalmente o A e literalmente o B. Aí nessa parte aqui vai ter um ponteiro para cada metade e um ponteiro no vetor original. Então eu faço um índice para o V, um índice para o A e um índice para o B. E aí, enquanto o índice do V é menor do que o tamanho dele, a gente vai incrementando. E antes de fazer isso, eu coloco o infinito no final de cada um. E esse inf não existe, é um bagulho que a gente cria. Então, a gente pode criar uma constante, que é o infinito. E eu coloco esse número aqui, porque é tipo algo muito perto do limite do int, só que não estoura. Aí você só bota 3f 4 vezes e segue a vida. Isso é hexadecimal? Eu só gosto de usar porque é um negócio fácil de decorar e tipo, dá pra você somar inf com inf sem dar overflow. Tipo, é um número muito alto, mais alto do que qualquer entrada que geralmente é dada, só que não é tão alto assim para dar overflow se você somar alguma coisa. E aí, se você quisesse fazer o do long, é só botar mais 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, sei lá, eu gosto de usar isso aqui. Tem um do próprio C++ também.
Tem o int max, só que aí se você somar qualquer coisa no int max, dá overflow. Se você somar qualquer coisa no long max, também dá overflow. Tipo, tem outro L antes? Tipo, esses max é literalmente o máximo que aguenta no tamanho do inteiro, o máximo que aguenta no long. Então, se você somar um aqui, já dá overflow. Aí, sei lá, eu gosto de usar aquele bagulhinho decorado que às vezes é útil. E eu apaguei, né? Então, vou ter que botar de volta. A questão do overflow é que você soma uma coisa, daí ele meio que dá a volta. E pro negativo. O que dá para fazer também é usar o int max como long. Aí você não pode. Também dá. Se o A de índice A é menor do que o B índice B, então o V de IV recebe o A de A. Mais. Else V de IV recebe o B de IB. Mais. Aí esse aqui é o merge. Basicamente, você tem o índice do A que aponta para o elemento lá no A, o índice do B que aponta para o elemento lá no B. E aí você vê, se o elemento que o índice do A está apontando agora é menor do que o elemento que o B está apontando agora, então você coloca no V o elemento do A. Se não, você coloca o do B. É basicamente aquilo de você tem duas pilhas, e aí você olha qual carta em cada pilha é a menor. E aí você pega sempre a menor e vai colocando. E aí, como tem um infinito no final, isso garante que se um vetor acabar, você nunca vai pegar além do que ele tinha, né? Então, chegou no final, vai ter um infinito que nunca vai ser pego. E aí ele acaba quando o V terminar, né? Então, quando você terminar de preencher ele todo, aí acabou, né? Basicamente. E agora, basicamente, o V está ordenado, e aí você pode retornar para as funções de cima e tal, até terminar o sort. Então, o que está acontecendo aqui, basicamente, você pega um vetor, não importa se é essa fase, qualquer fase que você pegar, o que você vai fazer se ele não é o caso base, você vai dividir em duas metades. Então, metade vai para um canto, metade vai para outro, e aí você chama recursivamente cada metade, e aí isso vai fazer a mesma coisa, vai dividir até chegar lá na base, e aí depois você... Bom, aqui é só a implementação, né? Bota um infinito para poder fazer o merge. Daqui para baixo é só o merge, então depois que você ordenou recursivamente cada metade, você pode unir as duas recursivamente. Então, o que vai acontecer ele vai ficar chamando até chegar aqui. Aí aqui é o caso base, então você vai ter o vetor original, aí ele vai separar em duas metades, vai chamar recursivamente para a primeira metade, aí vai cair aqui. Aí ele vai dividir em duas metades, vai chamar recursivamente para a primeira, cai aqui. Aí divide, chama para a primeira, cai aqui. Aí aqui é o caso base, não tem o que fazer, volta. Aí voltou aqui, ele vai chamar recursivamente para a segunda metade. Aí chamou para a segunda metade, ele cai aqui. Aqui é o caso base, volta. Aí ele vai estar aqui, aí ele vai ter um elemento, aí coloca infinito, vê qual que é menor, coloca o menor, depois coloca o outro. Então ele vai fazer o merge entre esses dois, e aí vai terminar isso aqui, vai retornar para cá. Aí aqui tinha chamado a primeira metade, vai chamar a segunda, aí ele vai fazer a mesma coisa, vai retornar aqui, chama a segunda, retorna aqui, terminou aqui, aí retorna. Aí ele vai fazer o merge entre esses dois, vai ter essa parte aqui ordenada, aí ele retorna esse pedaço, depois ele chama esse pedaço para cá, aí chama para cá. Ele sempre vai fazendo esquerda, direita. Aí chama aqui, aí termina, faz o merge aqui, sobe aqui, e faz o merge aqui e acaba. Então, é meio que essa que é o que acontece na prática, né? Ele faz uma metade e depois faz a outra metade sempre. E aí a divisão tá aqui, a parte recursiva é aqui, e o merge é aqui, que tá meio feio, eu vou deixar mais junto. E aqui tá o caso base, que só retorna. Então,
Do que tá aqui, todo mundo entendeu? Isso faz sentido para todo mundo? Oi. Eu só tenho uma dúvida, porque no último for, o V recebe o IA mais, então o IA que está... Ah, tá. É que isso aqui é um pós-incremento, então eu meio que juntei tudo numa coisa só. O V de IV vai receber o A de IA e depois o IA incrementa. É um jeito meio porco de fazer várias coisas. Tipo, é como se eu tivesse feito assim. Aí dá no mesmo. Só que a gente acostuma fazer isso aqui, então. Bom, mais alguma dúvida? É bom perguntar se é todo mundo habituado com a ideia de recursão. A parte recursiva faz sentido ou é meio confuso? Todo mundo aqui já viu recursão? Mas foi de boa? De boa. Então recursão é isso, é sempre algo que, tipo, a função ela vai chamar ela mesma em algum ponto para resolver um caso menor do problema. E aí, como ela chama ela mesma, você tem que evitar que ela fique para sempre, né? Então, toda recursão tem que ter um caso base, que é quando que ela vai parar. Aqui ela para quando o tamanho é 1, que não tem nada o que fazer, então só retorna. Faz o Fibonacci aí, rapidinho. Tá bom. O algoritmo clássico do Fibonacci, né? Para quem não sabe, a definição do Fibonacci ela é meio recursiva também. Pelo menos uma das definições, né? Então, se a função f é o Fibonacci de n, ele é definido como? Ele vai ser n se o n é menor ou igual a 1, e ele é o Fibonacci de n menos 1, mais o Fibonacci de n menos 2, caso contrário. Então, tipo, aqui é o caso base, que é quando n é 0 ou quando n é 1, e fora do caso base é somar os dois últimos. Então, a definição matemática do Fibonacci é meio recursiva e o código fica exatamente a mesma coisa. Então, f de int n, se o n é menor ou igual a 1, retorna n, é o caso base. Se não, você retorna o Fibonacci de n menos 1 mais o Fibonacci de n menos 2. E é isso, o Fibonacci. Tipo, a recursão está aqui, porque a função chama ela mesma. Então, aqui está uma recursão. E a recursão vai ter que ter o caso base, que é esse aqui. Então, é basicamente isso que ele vai fazer. Se você chamar o Fibonacci de 3, ele vai fazer Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1. Aí o Fibonacci de 2 vai chamar o Fibonacci de 1 mais o Fibonacci de 0. Aí aqui é um caso base, então Fibonacci de 1 é 1, o Fibonacci de 0 é 0, aí ele soma 1 com 0, vai dar 1, então o Fibonacci de 2 é 1, o Fibonacci de 1 é um caso base, então é 1, e aí 1 mais 1 vai dar 2, e aí o Fibonacci de 3 é 2. Que é... Aqui o Fibonacci 0, Fibonacci 1, Fibonacci 2, Fibonacci 3. Então, é basicamente isso que ele vai fazer. Ele vai, como ela chama duas vezes, né? Então, abre para um lado e abre para outro. Do mesmo jeito que o merge sort chama para metade, a primeira metade e a segunda metade. Então, abre duas coisas. Por caso do Fibonacci, essa não é a melhor forma de codar, só para deixar claro. Porque se você quiser calcular o Fibonacci de 40, já demora, sei lá quanto tempo, já é TLE, certeza. Dá para tentar aqui. Aí, o interessante é como você pode pegar essa recursão e modelar ela como uma árvore. É justamente o que dá para se fazer no merge sort e em outros algoritmos recursivos. Imprimiu aqui? É bom você se tornar familiar, porque ajuda bastante.
O Fibonacci de 50 já demora muito. Meu TLE no site da Grub. Pô, tem tempo limite no site da Grub, eu não lembrava disso. Mas tudo bem. Vai demorar dezenas de segundos para calcular o Fibonacci de 50, porque não é a melhor forma de codar um Fibonacci desse jeito. É só a didática mesmo, para entender como que funciona a função recursiva, né? Então, chama ela mesmo e tem um caso básico. Daqui tá de boa para todo mundo? Tá, então beleza. Vamos só ver se o merge sort está funcionando, né? Porque é bem possível que eu tenha feito cagada. Eu também duvido, mano, sinceramente. Então, aqui eu declarei um V aleatório e vou chamar o merge sort para ele. Então, aqui eu declaro o V, aí imprime todos os elementos que tem nele. Esqueci de pular uma linha. Aí chama o merge sort e depois imprime tudo de novo para ver se mudou. Tá funcionando. Então, esse era o V antes, aí depois de fazer o merge sort está ordenado. E o merge sort é bom porque, como eu falei, ele é O de n log n. E isso é bom. É a melhor complexidade possível. Só que o que é ruim do merge sort é que você meio que é obrigado a criar esses dois vetores. Então, a cada passo você tem que separar uma metade num vetor adicional e a outra metade. Porque aí você ordena elas e aí volta no vetor original. Então, além do V que já veio na entrada, você cria mais dois vetores. Então, além dela gastar O de n log n em tempo, ela gasta O de n log n em memória, que pode não ser tão bom. Mas aí depende do caso, né? Mas é isso, a complexidade do merge sort é essa, e é um bom algoritmo. E eu recomendo que usem ele para resolver um problema específico aqui, que é esse inversion count. Que a solução que eu conheço, pelo menos a única que eu conheço, é usando o merge sort. A inversão num vetor é basicamente assim. O vetor ele vai ter vários números e uma inversão é se você tem um par de índices tal que o primeiro índice é maior que o segundo. Então, se você tem IJ tal que o A de I é maior que o A de J. Que é basicamente algo que vai contra a ordenação, né? Se a gente quer ordenar 1, 2, 2, 3, 5, então achar esse par 5, 3 é ruim. Então, ele é uma inversão. Esses dois índices são uma inversão. Esses dois índices também são uma inversão. E esses aqui também. A ideia do problema é contar quantas inversões tem no vetor. Só que o tamanho do vetor é muito grande, então não dá para fazer o algoritmo naive, né? Que é você vê para esse índice quem que é a inversão com ele, aí depois vê para esse índice quem que é a inversão com ele, isso dá n quadrado. E n quadrado para 10 a quinta não passa, que é o caso. Então, você tem que usar algo mais eficiente. E o merge sort é o caso, porque lembra que na hora que a gente está fazendo merge, a gente tem dois vetores que estão ordenados. Então, você tem o A e o B. Se você vê que o índice... sei lá, vamos fingir que a gente está aqui no meio. Então, esse aqui já foi, esse aqui já foi. Aí você está aqui agora. Se você sabe que... Se você vê que esse elemento é maior do que esse, e o A é a primeira metade, né? Então, esse é uma inversão com esse daqui. E se o A está ordenado, quer dizer que todo mundo para frente dele é maior que ele. Então, se esse elemento é uma inversão com esse, todos os outros também são uma inversão com esse. Exatamente por isso, né? Se esse já é maior que esse e está ordenado, então todos os outros também são maior que esse. Então, de uma vez só, você já consegue contar um monte de inversões. E se você fizer isso em todo o merge sort, ele consegue contar todas. E além de contar todas, ele ordena o vetor. Então, é bem útil para esse exercício. Tipo, ele resolve e ainda ordena o vetor de quebra. Então, essa é a ideia de como resolver isso daqui. Você vai fazer uma pequena alteraçãozinha lá no merge sort na hora que você está fazendo o merge. Porque
além de você ver qual ponteiro é maior que o outro, você também já consegue incluir aqui a contagem de inversões. Isso aqui já pode contar várias de uma vez só. Então, tá aí a ideia da solução desse. E aí eu recomendo que vocês tentem fazer. Aí de resto, acho que não precisa nada muito especial. Só vai precisar da próxima parte, que é saber usar o sort que já tem no C++, porque ninguém é otário de ficar codando do zero. Você fez tudo assim, Gabriel? Fiz, tem a solução de todos que eu coloco aqui. Que acho que tá linkado embaixo, né? Acho que da próxima vez que a gente der essa aula, fica mais legal falar do programa de High Inversion. Antes? Quando você conhece a ideia do merge sort, gera aquele momento meio eureka, tá ligado? Ah, sim. Eu achei impressionante quando eu vi a ideia desse também. E eu tô no pedaço errado. Tá, o C++ ele tem uma função pronta, que é a sort. E aí eu coloquei aqui duas formas de usar ela. Então, se você tem um vector de int, assim, aí você pode fazer sort, e aí ela recebe dois ponteiros, um ponteiro para o começo do vetor e um ponteiro para o final do vetor. E aí você faz isso usando o v.begin e o v.end. Ou você pode colocar o v aqui dentro, que também funciona, que eu até prefiro. Então fica begin v e end v. E aí ele vai ordenar daqui até aqui. Ou seja, ele vai ordenar o vetor inteiro. Se você tiver um array do jeito clássico lá de fazer, que é assim, que é tipo do C, então você dá o ponteiro do começo do vetor, e aí para dar um ponteiro para o começo dessa estrutura é só você colocar o nome dela, e um ponteiro para o final dela você dá o ponteiro para o começo somado com o tamanho dela. Então aqui dá no começo do A, e aqui é o começo do A mais N, então vai cair lá no final do A. Então ordene A do começo ao fim, e aí ele vai ordenar. Tipo, assim fica mais bonitinho de escrever, só que esse array clássico aqui, ele não tem o pushback que tem nesse, que é no vector. Então, geralmente eu prefiro usar vector, apesar de ser mais feia a sintaxe. Aí dá para fazer uma coisa útil que eu coloquei aqui embaixo, que é usar macro. Você pode usar esse define. Então, ele vai pegar o all v e aí ele vai substituir por begin v e end v. Então, ao invés de você escrever sort aqui, ao invés de você escrever sort begin v e end v, se você tiver aquela macro, você pode fazer só sort all v. E aí faz a mesma coisa. E aí você precisa escrever menos, o que é bom. Além disso, essa função sort ela pode receber um terceiro parâmetro, que é um comparador. E dá para usar ele nesse caso de ordenação reversa. Por exemplo, aqui eu quero ordenar do início ao fim do vetor, só que eu quero ordenar com um comparador maior. Então, a gente estava explicando um monte de ordenação por comparação por causa disso. Porque o sort também usa uma ordenação por comparação. E aí a ordenação por comparação precisa do comparador. E naqueles exemplos que a gente estava mostrando, a gente estava usando o menor. E aí o menor fazia ordenar crescente, e aí se você bota o maior, faz ordenar decrescente. Aqui é a mesma coisa, se você der o comparador para ele, aí ele vai usar o mesmo algoritmo, só que vai substituir esse comparador no lugar. E aí, nesse caso aqui tem um comparador pronto, que é o greater. E aí, como a gente está ordenando um vetor de inteiros, a gente usa um greater de inteiros. E essa função vai fazer a mesma coisa, só que ordenar ao contrário. Então, o vetor fica decrescente. Ou você pode usar ponteiros que vão ao contrário. Então, se você ordena do R begin até o R end, então ele vai ordenar do final do vetor para o começo, fazendo a mesma coisa, só que tudo ao contrário, né? Então, isso daqui ordena decrescente. Aí aqui é só uma forma de escrever o de cima, né? Que dá para pôr o V aqui dentro. Aí é a mesma coisa. E também dá para usar o R begin e o R end com o V lá dentro. Então, se você quiser ordenar normal, você pode só usar isso aqui. E se você quiser ordenar reverso, você pode usar isso aqui. Aí, para um array normal, dá para fazer também usando o greater de int. Então, isso aqui é um comparador que já está pronto no C++, que você pode usar. Mas você também pode criar seu próprio comparador, que é útil em alguns casos. Por exemplo,
Se você criou uma estrutura própria, ela em si não consegue ser ordenada, porque o C++ não vai saber o que é essa estrutura menor que a outra. Então, tipo, você criou uma estrutura aluno, e aí dentro dessa estrutura tem o nome lá, e, sei lá, o RA. E aí você quer ordenar alunos. Só que aí o C++ não vai saber qual o parâmetro que você vai usar para ordenar. Então você pode criar uma função comparador que recebe duas variáveis do tipo aluno, e aí ela compara. Por exemplo, você pode querer comparar por RA. Então o RA menor vem na frente e aí o maior vem depois. Então você vai criar um comp, que aí ele vai retornar true nos casos que o A tem que vir antes do B. Então, aqui no exemplo do aluno, você ia receber um aluno A, um aluno B, e aí você ia retornar A menor B, que é basicamente A.RA menor B.RA. Tipo assim. Bool comp, aí recebe aluno A, aluno B, e aí ela tem que retornar true quando o A tem que vir antes do B. Então ela vai retornar se o A.RA é menor que o B.RA. E aí você pode usar na sorte, se a sua sorte for de alunos, então você ia colocar aqui comp. Então se o V fosse um vetor de, ao invés de vetor de int, vetor de alunos, você poderia usar sorte, begin, end e o comparador aqui. E aí você consegue ordenar qualquer coisa, né? Isso é útil para quando a gente vai, sei lá, às vezes a gente precisa criar uma estrutura de pontos e tal, e aí a gente quer ordenar os pontos de acordo com algum parâmetro, aí a gente quer ordenar primeiro em x, depois em y, aí você cria esse comparador, ou você brinca com pair, que também dá para fazer. Mas é bom conhecer isso que ajuda em vários casos. Também, tipo, aqui no... Deixa eu ver. Aqui, não é necessário ler essa parte aqui, porque é Silver e já é meio avançado, mas aqui também ensina você a sobrecarregar o operador menor para fazer ordenação. Então, tipo, aqui ele cria uma struct, que é uma aresta, e aí você quer ordenar de acordo com algum parâmetro. Então, ele sobrecarrega o operador menor, e aí você consegue ver se uma aresta é menor que a outra, ele vai dar true se o peso da primeira, né, que é o W, for menor do que a segunda. Então, o operador menor, ele vai retornar se o peso dessa, então esse W é a aresta atual, se isso é menor do que a aresta que ele recebeu aqui. Então, se você faz, sei lá, um edge A menor B, ele vai retornar true se o peso do A é menor que o B. Aqui ele também fala de função lambda, que é uma função que você pode declarar aqui dentro. Então, aqui eu estou usando o comp que eu declarei do lado de fora, mas eu posso usar uma função que eu declaro aqui na hora. E aí tem um jeito de fazer isso, que eu não manjo muito, mas aqui explica mais. E, sei lá, às vezes é bom saber, mas eu não uso muito isso. Tem gente que gosta, eu não gosto muito. Mas, enfim, tem essas várias formas de você ordenar as coisas usando o sort que já está no C++. Então, bom, é basicamente isso. Aqui também tem como, tipo, se você não quer ordenar o vetor inteiro, sei lá, você quer ordenar do quinto vetor até o último, do quinto índice até o último, você pode, ao invés de dar... Essa caneta é ruim. Ao invés de fazer sort begin V e end V, tipo, eu quero ignorar o primeiro elemento. Eu quero ordenar tudo menos o primeiro elemento. Então, você pode fazer begin V mais 1, que aí é o ponteiro para o primeiro elemento, anda 1, então ele vai ordenar a partir desse até o end. Então, ele ordena tudo a partir do primeiro elemento até o final. E aí, fica no lugar lá, né? Tipo, ele não vai ser alterado. Às vezes isso é útil também. Deixa eu ver.
E usar sortings é útil para aquele exercício de contar distintos. Então, dá para você contar distintos ordenando o vetor e comparando se o atual é diferente do anterior. Se você fizer isso sempre, você consegue contar quantos distintos tem. E também é útil para usar com essa função unique, que essa unique justamente remove todo o elemento consecutivo que é repetido. Então, se você tiver isso daqui, ela vai remover esse 1, esse 2, e aí vai ficar 1, 2, 3, 2, 1, e alguma coisa aqui que a gente não sabe. Aí tem que usar resize para tirar esses dois últimos elementos. Mas se você ordenar e depois usar unique, então ele vai tirar todos os 1s, então, tipo, ele vai tirar esse 1 e esses 2. Então vai ficar só 1, 2, 3. E aí um jeito de pegar um vetor e deixar só os elementos únicos é desse jeito aqui. Então, você ordena todo o vetor, aí depois você faz unique, e aí o unique remove todos os repetidos e devolve um ponteiro para a última posição. Se você der resize nessa última posição, tipo, esse ponteiro menos o início, então ele vai fazer o resize para o tamanho do vetor. Então, além dele remover os repetidos, ele apaga as últimas posições que ficaram de lixo. E, sei lá, em alguns casos isso aqui é útil. Então é bom conhecer. Para esse problema aqui é até demais saber tudo isso. Tipo, basta só você ordenar e contar quantos distintos tem em relação ao anterior. Não precisa fazer tudo isso aqui. Mas enfim, só estou passando esse monte de coisa porque são coisas que dá para fazer com sorte, o próprio sorte. Então, do que faltava da aula passada, acho que é isso. Não tem mais o que... Acho que não tem mais o que dizer sobre sortings. Sei lá, alguém tem alguma dúvida de alguma coisa? Diga. No finalzinho, eu não entendi porque tem que botar o ponteiro pro início no resize. Ah, o resize. É porque tem esse... Recebe um número e ele vai deixar o seu vetor daquele tamanho. Então, se você tem um vetor de tamanho 5, aí dá resize 6, aí ele fica com o tamanho 6. Se você der resize 3, então ele fica com o tamanho 3. A questão aqui é que, se você dá unique nesse vetor, ele remove esses aqui, e aí fica duas posições que você não sabe o que tem lá. Tipo, o vetor ainda continua com esse tamanho, só que você não vai saber o que tem aqui. Aí você precisa dar resize porque sobrou. Aí o que o unique faz é, além dele remover os elementos, ele devolve um ponteiro para a posição que acaba o vetor. Então, se você pegar a diferença dessa posição para o início, já é justamente o tamanho do que você tem que dar de parâmetro no resize. Por isso que você faz sort, e aí depois você faz unique, aí por padrão ele já devolve o ponteiro para o final lá, onde o vetor acabou, então esse unique vai retornar um ponteiro aqui. Se você fizer esse ponteiro menos o begin, ele vai dar um inteiro, que é o tamanho do vetor, então ele vai dar 5, e aí ele faz resize. E aí vai ficar exatamente isso aqui, tipo, ele vai remover esse pedaço e o vetor fica só isso. Faz sentido? Top. Mais alguma pergunta? Tá. Então vamos para a busca binária, que é o próximo tema. Tá, aqui eu coloquei alguns conteúdos que eu acho que é obrigatório ver, então, tipo, esse vídeo aqui dá bastante intuição do que é a busca binária e dá uma implementação recursiva, que é algo que eu não costumo ver, mas achei interessante. E esse daqui é o link para o livro que eu tinha aberto aqui. E esse capítulo ensina muita coisa, tipo, ele não é grande, mas ensina muito. Tipo, é só isso daqui. E ele ensina a fazer... Tipo, ele ensina que uma busca linear não é tão útil, não é tão rápida, e aí ele usa a busca binária, e aqui ele dá 2 métodos, e além disso ele dá as funções, que é exatamente o que eu quero passar agora. E aqui tem umas coisas adicionais, vocês podem ver se quiser. E aí tem os exercícios. Nesse aqui tem um exercício muito interessante, que é esse daqui. E eu coloquei muita explicação na solução dele, então eu obrigo todo mundo a pelo menos tentar ele, porque eu gastei um tempão explicando ele. Então, vamos lá. A ideia da busca binária também é meio essa de divide and conquer, que basicamente a premissa é o vetor está ordenado, então por isso que a gente deu sorting antes, porque ele já é útil logo em seguida.
Então, para fazer busca binária num vetor, você assume que ele está ordenado, e aí você consegue fazer essa busca. Então, sei lá, vou colocar uns números aqui aleatórios. E aí você quer buscar, sei lá, o elemento 5 no vetor. Aí o que a busca binária vai fazer é, ela chama busca binária porque ela sempre divide o vetor em duas partes. Então, você divide no meio, olha no elemento aqui do meio. Se ele é maior do que o elemento que você está buscando, então você ignora todo o resto do vetor e procura aqui. E aí você sempre vai fazendo isso, divide no meio e vê o que acontece para qual passo você vai. É igual, por exemplo, a motivação inicial é tipo procurar uma palavra num livro. Se você quer procurar uma palavra aleatória num livro, é meio difícil achar essa palavra, porque o livro não necessariamente está ordenado. É por isso que a busca binária funciona quando o vetor está ordenado, porque se esse livro em específico for um dicionário, e aí você quer procurar a palavra, sei lá, banana, aí você abre no meio, vai estar, sei lá, na letra M, e a letra M é depois do B, então você ignora uma metade do livro e procura na outra metade, aí abre no meio e vai fazendo isso até chegar no B. E aí você chega bem rápido fazendo poucas iterações. Aí vai ser a mesma coisa aqui no vetor. Você sabe que o vetor está ordenado, tipo igual ao dicionário, aí você vai e chuta no meio, então a gente está procurando 4. Se a gente chuta no meio, às vezes pode acontecer de não ter o meio exato, que acho que é o que aconteceu aqui. E aí você pode arredondar para cima ou para baixo, tanto faz. Então eu vou arredondar para baixo. E aí, nesse caso aqui, o 8 é maior que o 4. Então, como o 8 é maior que o 4 e a gente sabe que o vetor está ordenado, todo mundo acima do 8 também é maior que o 4. Então dá para a gente ignorar todo mundo para cá. E aí, do que sobrou, a gente vai e chuta no meio. Aí, chutando no meio, a gente vai olhar, tipo, o 3 é menor que o 4. Então, todo mundo que está para a esquerda também é menor que o 4. Então, dá para apagar todo mundo que está para cá. E aí, procura aqui de novo. O 5 é maior que o 4. Então, dá para apagar todo mundo que está para a direita também. E aí, nesse caso específico, a gente chegou no nada aqui, né? Tipo, a gente olhou o vetor todo e não achou o 4. Então, essa função poderia retornar, sei lá, falso. Tipo, o 4 não está no vetor. Ou ela poderia retornar algum elemento próximo do 4. Tipo, ela podia retornar o primeiro elemento menor que o 4, ou o primeiro elemento maior que o 4. Tanto faz. A ideia é que, com 3 iterações, a gente conseguiu olhar o vetor inteiro e falar se o 4 está lá ou não. Essa é a ideia. E é a mesma ideia lá do merge sort. Então, você vai dividir na metade, e aí você escolhe qual metade é certa, aí divide na metade, e vai fazendo isso até achar o elemento. E como ela divide na metade até chegar no elemento, o pior caso é você ter que dividir na metade sempre até sobrar só um. Então, tipo, se você tem 8 elementos, o pior caso é você ter que dividir na metade, depois ter que dividir de novo e ter que dividir de novo, até achar que era esse aqui. Então, o pior caso é ter que dividir na metade até chegar em 1, que é exatamente a definição de log na base 2. Então, a complexidade da busca binária é log do tamanho do vetor na base 2. Exatamente por esse motivo de ter que dividir na metade várias vezes. A ideia inicial faz sentido para todo mundo? Tem algum detalhe que alguém não pegou? Tá. Tá, vamos para uns códigos então de busca binária, que tem várias formas de fazer. Eu vou pegar o que está aqui. Por exemplo, dá para fazer com 2 ponteiros. Então, você tem um ponteiro no começo e um ponteiro no final. Então, o que vai acontecer é, você tem um vetor aqui, ali ele está chamando de A e B, mas geralmente eu chamo de LR. Aí você inicializa um L no começo, que é de left,
e um R de write no final. E aí você calcula o M, que vai ser o L mais R, sobre 2. Aí o M vai cair na metade do vetor. Aí você vai fazer uns ifs, tipo, se o elemento dessa posição é maior do que eu estou procurando, então eu posso trazer o R para cá. Então, se o elemento que está aqui é maior do que eu quero, então todo mundo para lá é maior do que eu quero. Então, o R vem para cá. Se não, então o L vem para cá. E aí você faz a mesma coisa. Aqui o que ele está fazendo é... Aqui, na real, ele chamou o L como A e o R como B. Aí ele calcula o meio, que é o início mais o fim sobre 2. Se o elemento é exatamente esse, tipo, a gente deu sorte de pegar exatamente o que a gente queria, então a gente pode imprimir e parar a função, sei lá, e falar que achou o X no índice K. Se não, se o elemento nessa posição é maior do que a gente queria, então a gente pode ignorar todo o resto. Então, aqui ele faz, se o elemento é maior, o B pode vir para cá. Então, se o elemento aqui é maior, o R pode vir para cá. E ele fez K-1, então. Porque se o próprio elemento é maior, então nem ele serve. Então, você pode fazer ou o R vir para o K ou M, ou ele vir para o M-1. Também serve. E aí você vai recalcular o M, que vai ser a média desses dois. Aí vai fazer o mesmo teste. Se der menor, né? Então ele vai fazer o A vir para o M+1. Então, se o elemento aqui é menor do que eu queria, então o da esquerda pode vir até aqui, ou como ele mesmo não serve, posso ir um a mais. Aí ele recalcula o M, que vai cair aqui. Aí vai testar. Se der certo, ele vai retornar esse índice. Se der menor, ele vai subir o L para cá. Ou se der maior, ele vai descer o R para cá. Isso vai acontecer até que uma hora eles vão cruzar. Porque além dele estar indo pro K, né? Quando ele tem que subir o A, ele sobe um a mais. E quando ele tem que descer o B, ele também desce um a mais. Então, em algum momento, eles vão estar muito perto. E aí o while ainda vai rodar, porque eles vão rodar até se estiver igual. E aí vai testar até no caso que está igual. E aí, ou o A vai subir, ou o B vai descer. E aí, basicamente, ele para, né? Então, a condição de parar é quando eles cruzarem. Se cruzou, aí acabou, não tem mais o que fazer. Isso é uma coisa que, às vezes, dá problema na hora de codar. Porque você pode colocar aqui a condição A menor que B e cair num loop infinito, porque, sei lá, nunca acontece de cruzar. Aí você esquece de botar, tipo, K-1, K+1. Busca binária é algo que você tem que praticar bastante, então pode ser que alguns detalhes aqui vocês não peguem agora, mas é muito importante praticar bastante. O principal de entender é que você vai ter um índice que vai pegar o meio dos dois em cada iteração. Sempre ele vai pegar o meio dos dois e vai fazer um teste. Se esse teste der certo, então você ignora uma metade, ou se ele der errado, você ignora a outra metade. Essa é a ideia principal, isso e isso aqui. Então, sempre calcular um meio e testar metades. Aí ele fala aqui a complexidade, log n. E aí tem outro método que eu conheci até que recentemente e eu achei muito bom porque ele é muito curto. Então, esse método, o primeiro método, ele meio que tem intervalos, e aí ele vai diminuindo os intervalos na metade até achar o que você quer. Esse segundo método, ele meio que começa um ponteiro aqui fora, e ele começa com um salto do tamanho bem grande, tipo n ou n sobre 2, que acho que é o que ele coloca ali, mas tanto faz. Ele começa com um salto bem grande, e aí se esse ponteiro saltar para lá, ele testa. Se esse ponteiro saltasse lá e satisfizesse minha função, então eu vou. Se não, eu divido o salto na metade. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Tipo, é uma busca binária meio que com saltos. Então, se o elemento que eu quero está aqui, o meu ponteiro vai iniciar aqui. E aí, vamos supor que ele começa com um salto de n. Se eu saltasse n, ele ia passar do elemento. Então, eu divido na metade. Se eu saltasse metade, aí eu estou antes do elemento, então eu posso ir. Aí ele salta para cá. Se eu saltasse de novo, aí eu passo do elemento, então eu quebro na metade.
Aí, sei lá, ele salta para cá. Para cá pode, porque tá antes do elemento, então ele vem. Se eu saltar de novo, aí tá depois do elemento. Então, diminui o passo na metade. Aí aqui ele vai cair exatamente no elemento. E aí, achou. Aí o pior caso também é se tá aqui no começo. Tipo, seu ponteiro tá aqui e o elemento é aqui. Então ele vai começar com o tamanho n e vai ser muito grande. Então ele vai diminuir na metade, diminuir na metade, diminuir na metade, até chegar aqui. Então, do mesmo jeito vai dar log n. E eu gosto bastante desse porque ele fica mais curto de codar e dá menos problema do que o outro. Então, aqui é o K é o índice que você tá, e o B é o tamanho do salto. Então, você começa no 0, com um salto de tamanho n sobre 2. Enquanto esse salto tiver algum tamanho, ele vai sendo diminuído na metade. Então, se seu salto não passa do vetor, enquanto seu salto não sai para fora do vetor, e se você saltasse para lá fosse bom, então você vai saltando. Aí esse while, o que acontece é que ele roda no máximo 2 vezes, né? Porque pensa, o início do salto é n sobre 2. Não tem como você saltar n sobre 2 mais do que 2 vezes, né? N sobre 2, n sobre 2. Então, cada vez que você salta, né, no máximo 2 vezes. Então, pode parecer que isso aqui é n quadrado por ser 2 loops, mas na real não é, porque esse daqui tem essa propriedade de que ele não roda mais do que 2 vezes, né? Do mesmo jeito, se você está aqui, aí o salto vai ser diminuído na metade. Não tem como você saltar mais do que 2 vezes. Se você estiver aqui, não tem como saltar mais do que 2. Se você estiver aqui e o seu salto está desse tamanho, quer dizer que não precisa ir para lá. Então não tem como você saltar mais do que 2 também, porque não faria sentido. Então isso meio que dá a intuição de que esse while só roda no máximo 2 vezes. E ele fala isso também em alguma parte aqui. Mas enfim, aí é isso que ele faz. Se dá para saltar e saltando é algo bom, então eu vou e salto. E aí quando você termina de fazer esse tamanho de salto, ele vai diminuindo na metade. E aí ele só vai parar quando acabar o tamanho do salto. E, bom, eu vou codar isso aqui do jeito mais legível, que é assim. Você tem um i, que é o índice que você tá. E aí você tem um step, que é o tamanho do pulo, ou você pode chamar de jump. E aí ele começa com o tamanho n. Enquanto esse step tiver algum valor, ele é diminuído na metade. Se esse índice mais o step não saiu do vetor, e o vetor, se eu andasse esse step, é a condição que eu quero, né? Tipo, menor ou igual que um x que eu estou procurando, aí eu faço o i mais igual a step. E aqui ele pode acontecer no máximo 2 vezes, né? Então é um while. Porque pode ser que aconteça 2. Então, enquanto esse pulo não me fizer sair do vetor e esse pulo for vantajoso, aí eu faço. Caramba, deu 2 tab. E isso daqui é a busca binária inteira, é só isso. Aí é só você retornar, tipo, o que você quiser, né? Ele basicamente vai achar o elemento que você está pedindo. Aqui ele só bota um if, né? Se aonde a busca binária acabou é o elemento que eu queria, então eu achei. Então, a busca binária em si é só esse pedaço, e aí depois você decide o que você faz com o resultado disso. Bom, antes de ir para as funções prontas, vocês têm alguma dúvida do que está acontecendo? Tem alguma parte que vocês não pegaram? Ou está indo muito rápido ou muito devagar? Alguém tem algum comentário? Você falou da busca binária. Vou falar também. Bom, então eu vou exatamente para esse ponto. No começo, às vezes, é um pouco difícil perceber aonde mais dá para usar uma busca binária. Não é só em vetor. Tipo, isso daqui não é sempre que vai acontecer. Você pode procurar uma função específica. Então, aqui a gente está fazendo uma busca binária em cima de um vetor. Outra coisa que a gente pode fazer é busca binária em cima de alguma função arbitrária. E aí não necessariamente é um vetor. Então,
Ô, Abril, você tem algum exemplo aí de função que dá para usar? Vou usar. Calma aí. Deixa eu pensar. Dá para calcular a raiz quadrada assim, né? Faz a Bhaskara. Não, tipo, como você descobrir as raízes de uma função no segundo grau para fazer função binária? Ah, dá, mas ela não é monotônica, né? Viagem, Lucas. Só tem um jeito também. Não, tipo, dá pra você resolver uma equação do segundo grau. Com duas disciplinas. Não, aí tá viajando. Não, mas aí vai ficar muito. Não é o objetivo agora. Ah, eu vou fazer a raiz, dane-se. Vamos fingir que a gente não... A função de calcular a raiz não existe. E eu vou calcular uma raiz inteira. Então, sei lá, eu quero calcular a raiz de um número x. Aí eu vou pegar um m e ver se o m vezes m é menor ou igual que x. Ou maior ou igual, tanto faz. Basicamente, o que isso está fazendo eu estou testando essa condição. Não necessariamente eu estou buscando um elemento dentro do vetor, mas eu estou testando uma condição. E ela vai, em si, né, ela é binária, ela vai responder sim ou não. E respondendo sim ou não, a gente pode usar na busca binária. Porque ela vai responder... Quem vai entender? Por quê? Porque é difícil. Lógico que vai, pô. Faz do building do aquário lá mesmo. Do quê? O programa do aquário lá do CF, eu acho que é bom pra entender isso. Tipo, dá uma explicada dele e aí você faz. Ah, acho muita coisa. Esse daqui é menos. Tipo, se eu quero calcular a raiz de 16... Mas é porque a questão é o exemplo, mano. Tipo, é difícil você perceber isso no programa, tá ligado? Você busca um valor que satisfaz alguma coisa. É muito louco. É muito genérico você falar isso, tá ligado? O valor que satisfaz alguma coisa. É porque os problemas de busca binária eles parecem com problemas de matemática justamente por causa disso, entendeu? Às vezes parece uma coisa que dá pra você fazer com forma. E às vezes até dá, mas a busca binária dá uma ajudada. E aí, tipo, se tivesse um exemplo, era mais gostosinho. Tá, não sei se eu vou para esse outro problema ou se eu sigo na raiz. Porque acho que a raiz faria sentido, não sei. Essa raiz. Tipo assim, vamos imaginar que a gente tem um espaço de inteiros que dá para testar a raiz. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Isso não necessariamente está num vetor. A ideia a gente vai testar, sei lá, a gente cria um L, bota o L em 1 e o R em 1000. Aí a gente chuta no meio e vê se esse M, né? Então o M vai ser a média dos dois. E aí a gente vê se o M vezes M é maior que a raiz ou menor que a raiz. Se for maior que a raiz, então a gente desce o R pro M, senão a gente sobe o L pro M. Então, deixa eu botar mais número aqui. Então R vai ser 10. Aí a metade vai ser aqui, 5. E aí ele vai responder se o 5 vezes 5 é maior ou menor. Então, vamos supor que a função retorna 0 se é menor e 1 se for maior. Então, esse é o espaço de números que você pode ter. E embaixo eu vou colocar a resposta que a função responderia. A função seria essa daqui, m vezes m é maior do que o x, que é o que eu estou procurando. Então, aqui ela responderia 0, 0, 0, 0. E aqui 1, 1, 1, 1. Como isso é algo crescente, então vai de 0 para 1, então dá para usar a busca binária, porque a gente só assumia que dava para usar no vetor, porque o vetor está ordenado. A gente só vai assumir que dá para usar numa função se essa função responder valores crescentes conforme a entrada aumenta, ou valores decrescentes sempre, né? O que importa é que eles têm que estar ordenados. Então a raiz sempre vai acontecer isso. Um número vezes ele mesmo, em algum pedaço ele vai ser menor do que você quer e em algum pedaço vai ser maior. Então a resposta vai ser 0 para alguns casos e 1 para outros. E aí a busca binária vai fazer exatamente isso. 5, ela respondeu 1. Então respondendo 1, a gente pode... Aqui está o R e aqui está o L.
Então, se respondeu 1, eu posso ignorar tudo isso daqui. Ou seja, eu trago o R para cá. E aí eu testo, tipo, aqui. M vezes M é maior que X? Aí não. Então, ele quebra esse pedaço aqui. Aí o L vem para cá. Aí ele vai jogar o M aqui. O M aqui vai ser menor. Vai ser menor do que X, né? Tipo, M vezes M ainda é menor do que X. Então ele responde 0 e eu posso ignorar tudo isso daqui. E aí o único elemento que sobrou é exatamente a raiz. Ou se não tivesse raiz exata, né? Ia ser o arredondado para baixo ou arredondado para cima da raiz. Então, é meio que uma ideia para calcular a raiz de um número. Tipo, assumindo que a gente está trabalhando só com inteiros, dá para a gente fazer isso. E aí ele vai devolver ou exatamente a raiz, se tiver raiz exata, ou dependendo da forma que você codar, ele devolve um acima ou um abaixo, né? Tipo, arredondado para cima e arredondado para baixo. Esse é um exemplo que eu queria dar. Tipo, você não precisa exatamente ter um vetor, você só precisa definir o que é o L e o que é o R, e ter uma função que responde não em um pedaço e sim para outro pedaço. Ou sim para um pedaço e não para outro. Aí, o que o Abreu estava falando é que tem um exercício do CF, que ele dá, acho que ele dá um aquário, e esse aquário ele tem alturas de coisas aqui, então ele tem uns obstáculos aqui. E aí, qual que era a ideia? Ô, Abreu, você lembra? Não lembro, mano. Vou ler aqui. Esse é o máximo de água, o máximo de altura, né? Ele dá o máximo de água que você pode pôr. Ele dá uma quantidade de água e aí você tem que saber a maior altura que você consegue fazer com essa água. Entendi. Tá. Então, ele vai dar uma... Nesse problema você tem um aquário, e esse aquário tem esses obstáculos, e aí você vai encher ele com água. A água só pode pegar nos espaços vazios. E aí você tem que saber a maior altura de água que você consegue com aquela quantidade que você tem na mão. Então, você vai ter um Wzão de água, e aí o que você pode fazer é fazer uma busca binária na altura da água. Então, pelas entradas você pode calcular qual que seria o mínimo de água, né? O mínimo de água é nada, e o máximo é um valor lá que você vai calcular. Aí você chuta no meio e tenta calcular. Tipo, chutando para essa altura, nesse índice eu ia gastar esse tanto de água, esse daqui eu ia gastar isso, nesse daqui eu ia gastar isso. E você faz isso para o vetor inteiro, né? No fundo, isso aqui é um vetor com números que fala a altura de cada coisa. E aí, chutando um valor, você consegue calcular quanto de água você gastaria para encher essa altura. E aí você vê se esse tanto é menor ou maior do que o tanto de água que você tem. Então, aqui você já percebe que essa função vai responder que dá, né? Tipo, se você chutar uma altura muito baixa, é muito provável que dê para usar esse tanto de água. Então, ela vai responder sim para um tanto aqui. E depois, se você chutar alturas muito altas, aí ela vai começar a responder não. Então, tipo, para algum pedaço no começo, dá para você encher com esse tanto de água. Mas se você quiser fazer uma altura muito grande, então não vai dar para usar esse tanto de água. E aí o que ele quer é a maior altura que você consegue. Então, ele quer exatamente o último 1 que essa função entregaria. Então, o que você faz é isso. Você chuta uma altura, percorre esse array, e aí você responde se dá ou não dá para usar água nesse tanto de altura. Se der para usar, você pode... Então, tipo, se você chutou um M aqui e esse M foi satisfatório, então dá para usar esse tanto, você pode vir com o L até aqui, e aí você ignora esse resto. Aí se você chuta outro M, tipo um M aqui, aí esse tanto de água, essa altura aqui seria muito para o tanto de água que a gente tem. Então a função retorna 0. Se ela retorna 0, você pode descer o L até aqui. Então você pode descer até 1 a mais do que o M. E aí você vai fazendo isso até essa função acabar. E ela vai acabar exatamente nesse último 1 aqui que você queria. E aí o número que devolveu esse 1 vai ser a resposta. Então, a ideia de solucionar esse problema é mais ou menos essa.
Eu acho que eu coloquei ele aqui, inclusive. É o que você escutou pra caralho. É? Você falou. Daí, o que tem que ser lembrado é isso. Que a busca binária ela pode ser feita não necessariamente num vetor, Ah, é ele mesmo. sim num espaço abstrato ali que você tem de números. Uma função, né? Como o Gabriel disse. E daí você vai ter vários uns, né? Nesse caso, e depois um monte de zero. Que significa o quê? Que para vários valores no início, essa função ela vai ter a imagem 1 e depois ela vai começar a dar zero. Então vai ser o contrário. Quem sabe a complexidade desse algoritmo, desse problema do aquário? Calma aí, deixa eu colocar parâmetros aqui. Se o tamanho do vetor é n e o máximo de altura que você pode ter é m, a complexidade desse algoritmo seria quanto? Alguém tem uma ideia? Tá. Alguém tem alguma outra ideia? Será? O que eu lembro? Acabei de falar, mano. Tá prestando atenção, não? O n é o tamanho do vetor, que é o tamanho do aquário lá, e ele dá as alturas. E o m é a máxima altura de água que a gente pode testar. Tipo, não faz sentido testar mais do que o m, porque é impossível. Então, qual que seria a complexidade nesse caso? Aí a Júlia falou que é n log n. Alguém tem alguma outra ideia? Alguém discorda? Alguém concorda? Pode falar, gente, que é. Não é ditadura, né? Por que você acha que é n log de n? É log de M porque a gente vai fazer a busca binária com as alturas. Então, não faz sentido ser de N, porque ele já está chutando em N e dividindo N pela metade. Então, é log de N. Tá. E o n por quê? É o tamanho das alturas. Tá. É isso mesmo, tipo. Se a gente está fazendo busca binária na altura e a máxima altura é m, então a gente vai chutar no máximo log de m coisas. Só que para cada chute a gente tem que percorrer o vetor todo calculando quanto de água que ia gastar. Então, esse cálculo gasta n. Então, a gente faz log de m chutes e cada chute gasta n passos. Então, por isso a complexidade é O de n log n. Quem falou? Ah, Júlia. Você calça quanto? Eu tô falando sério. Isso aí, certo. Vou aguardar, se eu chegar por aí. Deixa eu ver se tem como explicar sem dar muitos spoilers. Aqui eu botei n log h. É o xingador dele. Caraca, bala. Aqui basicamente eu explico como você pode calcular o maior H possível que você vai testar. O H é a altura. Então, você consegue saber isso olhando pela entrada. Então, ele vai dar o N, que é o tamanho do vetor, e o AI, que é a altura de cada coral, né? Tipo, isso aqui é como se fosse coral, e aí a água não pega nele. E... cadê? O que ele dá aqui também? O X. O X é o tanto de água que você tem. Então, para dar a maior altura possível, você tem que ter um vetor muito pequeno, com um coral muito baixo e muita água. Então, você basicamente vai ter um N pequeno, um X muito grande, e o AI, o único AI que vai ter, vai ser muito pequeno. Então, você pega, coloca o N igual a 1, o X igual a 10 a nona, e o AI igual a 1. Aí você faz as contas e vê que a maior altura possível que você pode ter é essa daqui. Na real, o AI é muito alto, né? Porque, tipo, a água pega a partir do coral. Então, você tem exatamente um coral e muita água, então ela pega a partir daqui para cima. Então, eu falei errado. Tipo, se você quer ter muita altura, além de ser só um espacinho, o coral já tem que ser alto, porque aí, além do próprio coral, você vai ter a água.
Então você coloca o N pequeno, o único aí que tem você coloca grande, e o X, que é o tanto de água que você tem, você coloca grande. E aí você faz essas contas aqui, você vai ver que o maior H possível é 2 vezes 10 a nona. Aí você pode usar isso na sua busca binária. Você vai saber que o menor H é 1, o maior H é 2 vezes 10 a nona. Então na hora que você for codar, você vai colocar... Não, calma aí, só tô falando. Fazendo essas contas você vai poder colocar o L nisso, o R isso. E aí, depois disso, você faz a busca binária usando a função que responde sim ou não, se é possível usar esse tanto de água ou não e tal. Nem dá tempo, né? Ah, hoje? Eu acho que hoje não. Mas dá pra fazer em casa, pô. Traz lição de casa aí. Talvez eu tenha colocado muito exercício pra esse pedaço, porque eu me empolguei um pouco. Mas desses aqui, ó, é obrigatório tentar esse, que é o que a gente tá falando. Deixa eu ver. Acho que esse daqui também é em função. Esse é busca em função. Esse daqui... Deixa eu ver. Eu acho que esse daqui tem uma sacadinha interessante. Esse daqui tem uma sacadinha interessante. Esse daqui tem uma sacada muito boa também. Mas, enfim, o que eu tentei fazer é colocar uma ordem de dificuldade. Então, fácil. Tipo, esse e esse são meio que iguais. Só que esse é diretamente, ele pergunta elementos que são menores ou iguais, o atual, e esse daqui perguntam quantos drinks são mais baratos do que tal e tal. Então, tipo, ele bota uma história a mais, só que é a mesma ideia do de cima. Então, é só pra vocês terem uma ideia de que, às vezes, é o mesmo problema, só que um pouco disfarçado. Esse do Spoj é um clássico também. Então, esses do começo são interessantes de fazer, pelo menos esses aqui. Tá, além disso tem que falar sobre a STL. A STL do C++ também tem umas buscas binárias prontas. Só que eu acho que essas buscas binárias não servem para busca binária em função, só para vetor. Certamente não. A não ser que você queira criar um vetor que cada valor precisa. E na maioria das vezes você é inviável. Então tem a função lower bound. E tem a outra dela que é upper bound. E ela recebe a partir de onde você quer buscar, até onde você quer buscar e qual elemento você quer buscar. Então, se a gente tem um vetor que chama V, a gente vai procurar do início do V até o fim do V. E a gente vai colocar um elemento específico. Sei lá, se a gente quer procurar X, a gente coloca ele aqui. E o que ela retorna é um ponteiro. No caso do lower bound, então se a gente tiver isso daqui, o lower bound retorna o primeiro elemento que não compara menor, estritamente menor, né? Então, no caso do lower bound, se você está procurando o 3, ele vai retornar o primeiro elemento maior ou igual a 3. Nesse caso, ele vai retornar esse 3 aqui. O upper bound retorna o primeiro elemento que é estritamente maior do que o que você está procurando. Então, o primeiro elemento estritamente maior que 3 é o 5. Então, de novo, o lower bound retorna o primeiro elemento maior ou igual, então é esse. E o upper bound é o primeiro elemento estritamente maior. Então é esse. Então se você der lower bound begin e end procurando 3, o lower bound retorna esse ponteiro e o upper bound retorna esse ponteiro. Se você quiser transformar de ponteiro para índice, é só você pegar o retorno disso daqui e subtrair o begin de V. Porque se isso daqui... o begin de V é aqui. Se essa daqui é a posição 2, a diferença daqui para o begin é exatamente 2. Então, lower bound disso menos o begin vai retornar 2. Então, é uma forma de você converter o ponteiro para inteiro, né? Então, se o retorno do lower bound está aqui e o begin está aqui, esse menos esse é o índice. Do mesmo jeito, o upper bound. O upper bound retorna esse ponteiro. Se você quiser o valor do índice, é só fazer o retorno do upper bound menos o begin. E aí ele vai dar 4.
E aí isso também é útil porque se você quiser contar exatamente quantos 3 tem no vetor, por exemplo, eu quero saber quantos números 3 tem nesse vetor. É exatamente a diferença do lower bound e do upper bound. Então, se você fizer upper bound disso menos lower bound disso, vai dar quantos elementos x tem no vetor, que é exatamente 2, né? Aqui a diferença é 2, e você tem exatamente 2 elementos. Tem uma outra função que é bem rara, né? Acho que talvez nem todo mundo aqui conheça, que é da própria Groove. Então, além do lower bound e upper bound, você tem o equal range. O equal range devolve um par, que o first é o resultado do lower bound e o second é o resultado do upper bound. Então, aqui ele botou alto para não ter que escrever um ponteiro lá, que deve ser chatão. Então, alto A vai ser o ponteiro que isso aqui retorna, o B vai ser o ponteiro que isso aqui retorna, e aí B menos A vai ser um inteiro. Então, B menos A é a quantidade de elementos x que tem no vetor. O equal range ele já é um par em si, então o second é o upper, o first é o lower. Então você faz o r.second menos r.first. E aí ele só fala, ó, dá pra ver que um fica mais curto que o outro para esse caso. Então, mas sei lá, eu nunca usei equal range para nenhum caso, porque sabendo esses dois você consegue mexer com eles e codar o que você quiser. Eita. Então, é basicamente isso. Aí aqui ele está colocando assim porque o array que ele declarou não é um vector. Então, é a mesma coisa do sort lá. Se você tem um vector, você faz o begin e o end. Mas se você tem um array, você coloca array e array mais n. É a mesma coisa para a busca binária. Você bota o começo e o fim e qual número você está procurando. E aí ela retorna. E isso é muito útil porque você não precisa codar a busca binária toda vez. Então, se você tiver com um vetor e aí a sua intenção é só procurar números dentro desse vetor, isso daqui é muito mais rápido de codar do que fazer uma busca binária do zero. Aí, se você quiser, se for o caso e aí eu recomendo pelo menos treinar essas duas e ver qual que você se adapta mais. Essa daqui eu usei por bastante tempo, só que aí depois eu conheci essa daqui, achei muito bonitinha e agora eu tô usando só essa. E aí ela fica bem mais curta, então sei lá, eu prefiro usar essa. Então, vocês têm que conhecer tudo isso. Tipo, funções prontas para codar rápido quando dá. E se não der para usar essas, você usa alguma aqui que você já treinou bastante. E eu sugeri tentarem esse problema do aquário, porque eu expliquei meio que qual foi a receita que eu usei para codar a busca binária. Então, qual o motivo de eu escrever isso ao invés disso, ou escrever isso ao invés disso. E aí, para cada caso, eu expliquei o que eu faria, né? Aquele caso de, se não tem um meio exato, eu pego para a esquerda ou para a direita. Pegar para a esquerda é fazer L mais R sobre 2. Pegar para a direita é fazer L mais R mais 1 sobre 2. Dependendo do caso, você pode preferir isso, que foi o que eu quis, né? Nesse exercício específico, eu quis pegar para cima, e aí eu quis especificamente o L sendo M, R menos menos M. Só que aqui está toda a explicação de por que eu fiz tudo isso. Porque a ideia é você evitar aqueles casos de ficar em loop infinito, por ficar só, tipo, duas opções, e você pega sempre a que não diminui o vetor, aí você cai no loop infinito. Isso é sempre um problema que dá em busca binária quando você não tem muita prática. Ou você erra por 1, né? Tipo, sua busca binária termina, o L tá 1 depois da resposta, aí você retorna o L e não faz sentido. Era para ser 1 à esquerda, 1 à direita. Então, sei lá, isso é tudo coisa que você pega com prática. Só que aí, como eu já tinha praticado bastante, eu meio que acabei fazendo essa receita que dá certo sempre. E aí, depois de um tempo, eu acabei conhecendo esse outro que também dá certo sempre. Então, a recomendação é que vocês treinem bastante todos esses exercícios. E aí, se tiver dúvida, se estiver dando muito errado, vocês perguntam pra gente, que aí a gente vai ajudar e explicar qual é a melhor forma de codar essas coisas. Mas a ideia é basicamente essa e o resto é só praticar. E é um tópico que precisa de bastante prática mesmo. Tipo, eu, por exemplo, demorei muito para pegar a ideia de upper bound e lower bound. Eu demorei muito para entender qual era a diferença dos dois. Mas, sei lá, eu tentei passar da melhor forma que deu aqui. Vocês entenderam?
as coisas, tipo, tudo, a busca binária em si, como usar essas duas funções prontas e tudo mais? Tá. Se fez sentido, então, pra mim tá de boa. Ui. Me assustei, cara. Bom, provavelmente vocês vão entender isso agora, mas depois na hora de codar vai aparecer alguma dificuldade. Então, por isso que a gente recomenda praticar bastante. Como tudo. Mas aí a gente tá sempre aí, é só perguntar. Manda mensagem no grupo e tal, que a gente vai responder. Entendendo a ideia do conceito é o principal. Então, acho que de busca binária é basicamente isso. Faltou alguma coisa? Faltou o merge sort, né? Que eu falei que tinha um merge pronto. O merge é aquela mesma coisa. Ao invés de você codar tudo isso aqui, você pode só falar que quer fazer o merge entre A e B. E aqui eu usei a macro do all. Então, eu fiz essa macro aqui. Eu quero fazer o merge de todo A com todo o B. E aí eu dou o começo do terceiro vetor que eu quero inserir eles. Então, eu quero do início ao fim de A, do início ao fim de B, e vai colocando tudo isso a partir do início do V. Então, na verdade, aqui tem 5 parâmetros, por causa da macro, né? Tem o parâmetro do começo e fim do primeiro vetor, começo e fim do segundo vetor, e começo do terceiro vetor. E aí ele vai fazer exatamente o que está fazendo aqui. Só que para não ter que escrever tudo isso, aí vocês fazem só isso. E aqui também é um jeito mais rápido de separar metades, né? Tipo, aqui eu declarei os dois, e fiz, enquanto for menor que a metade, dá pushback em um. Se não, dá pushback no outro. Outro jeito de se fazer isso é com as funções que inicializam vetores. E tem como você usar ponteiros nela também. Então, se você já tem um vetor pronto, que é o V, tipo, o V já veio no parâmetro, e você quer declarar um A, você pode declarar o A dando ponteiros de outro vetor. Então, o V já existe. Se eu quero a primeira metade do V, eu dou o begin dele e o begin mais metade. Isso vai pegar desde o begin do V, então, desde o begin de V até o begin de V mais n sobre 2, e aqui é aberto. Tipo, ele pega desde esse daqui até um antes desse, então por isso que eu botei fechado aqui e aberto aqui. E aí quando você declarar o B, você vai colocar exatamente isso aqui, aqui, e eu não vou escrever por preguiça, e o end. Então, se você tem um vetor, ele pega desde esse daqui até esse daqui, um antes desse daqui. Então, se seu A é isso daqui, o begin aponta aqui e o end aponta aqui. Tipo, um depois do final do vetor. Então, se você declarou o A como sendo begin n mais 2, begin mais n sobre 2, ele vai pegar até aqui. Porque o n sobre 2 vai dar aqui. E aí o B vai pegar daqui até um antes do end. Então isso faz exatamente a mesma coisa, só que escrevendo menos. E aí, é isso. Depois também tem esse link lá na Groovy, então... Aqui está a implementação do merge sort, que é exatamente isso que eu mostrei agora. Também tem a da STL, os exercícios, se ainda não fizeram. Tem aqui os vídeos que eu recomendo, coisas adicionais se quiserem. Muitos exercícios aqui. Tem os que eu falei que eu acho bom saber. E falta colocar STL. Eu vou colocar STL também de lower bound e upper bound aqui. Eu vou colocar aqui, para vocês terem acessível. Então, é basicamente isso de hoje. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu encerro por aqui.